sei que você estava aqui, nunca pude te sentir, mas nunca soube como procurar. Você chegou sem avisar, me fez sorrir, me fez cantar. Deus confiou a mim tuas lágrimas, deu a missão de estar contigo aonde for, te socorrer quando andares mal, ser teu conforto quando sentires dor. Sou mais que um amigo, sou teu anjo guardião, aquele que te leva ao céu, te carrego pela mão. E sempre serei os teus olhos quando a dor te cerca, te levo em meu colo se o teu passo falha. Serei um elo entre o céu e você, pra sempre. Serei tua luz se a escuridão te assusta, o abraço e o ombro pro teu pranto rola. Serei um elo entre o céu e você. Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a ternura do Espírito Santo estejam convosco.
Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Para a celebração deste casamento, meus irmãos e minhas irmãs, felizes a que nos reunimos na casa do Senhor, no dia em que estes nossos amigos, Henrique e Silvia, resolveram contrair o sacramento do matrimônio. Para eles, este momento é de suma importância. Por isso, vamos acompanhá-los com a nossa amizade e oração fraterna. Unidos a eles, ouviremos atentamente a palavra que hoje Deus nos dirige e depois, juntamente com a Santa Igreja, vamos pedir a Deus Pai que acolha, abençoe e mantenha sempre unidos estes seus noivos, seus servos, nossos irmãos. Oremos. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Acima de tudo, o amor. Ainda que eu falasse línguas, a dos anjos e dos anjos. Se eu não tivesse amor, seria como um sino ruidoso, ou como símbolo estridente. Ainda que eu estivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse amor, nada disso adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão. A ciência também desaparecerá, pois o nosso conhecimento é limitado. Limitada também é nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, desaparecerá o que é limitado. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei adulto, deixei o que era próprio de criança. Agora vemos como em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o amor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mesmo sendo pequenina, sem cortinas e cinto, esta casa vai ser linda, se Deus for o construtor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Henrique e Silvia, é com grande alegria que nos reunimos nessa tarde de hoje, de uma semana muito especial para a família de vocês, haja vista que foi uma semana de muita graça, uma semana de muita bênção, uma semana onde tudo aquilo que ao longo de todo esse ano, que vocês vinham se preparando e nós pessoalmente acompanhamos bem de perto, desde aquele desejo manifesto, quando daquele primeiro encontro que nós tivemos ali na sacristia, vocês se recordam, né? Pelo menos disso eu lembro, a minha memória não anda muito boa, mas aquele dia nós nos encontramos. E lembro que a Silvia chorava muito, porque era um desejo muito grande que este momento de hoje se concretizasse. E junto com o seu choro, acompanhava também o choro do Henrique. Naquele desejo, naquela ânsia, naquela vontade de poder realizar um sonho comum dos dois. Um sonho que vem sendo construído ao longo de muito tempo. Do período do namoro, do noivado, até o casamento civil. Depois, a contínua convivência de vocês. Foi se cultivando este amor, que surge de uma forma natural. É da natureza das coisas que assim aconteça. E Deus vem realizando desde lá uma grande obra na vida de vocês. Porque ali já existia e se manifestava o amor. O amor já estava presente. E tem aquele mantra que diz que onde há o amor, Deus ali está. E Deus já estava com vocês desde o princípio. Só que em dado momento surge aquela vontade, aquele desejo, de uma vez que nós somos membros de uma igreja, participantes de um único e mesmo batismo, de também fazer com que aquilo que é natural, aquilo que surge da busca comum entre homem e mulher, seja também sacramentalizado, seja tornado sagrado. Para entendermos bem isso, é só olharmos aquela narrativa mítico-teológica que nós temos do Gênesis, de quando da criação do homem e da mulher. Ali Deus fez o homem e a mulher. O homem ele fez de uma forma e a mulher ele fez de outro modo. A começar que o homem ele pegou uma porção de terra, uma porção de água, fez um barro. A partir daquele barro, ele moldou a figura anatômica que nós temos do homem. E a partir daquele momento em que o homem estava anatomicamente formado, insuflou em suas narinas o sopro da vida. Assim foi feito o homem. E Deus ficou muito feliz com aquilo que ele havia feito. Tanto ficou tão feliz que ele viu e fez a sua imagem e semelhança. E depois nós temos o Salmo 8º, que sem dúvida reflete o quão grande é essa dimensão da antropologia teológica ligada também à nossa antropologia, a antropologia do homem. O que é o homem, Senhor, para dele assim vos lembrardes, e o trataste com tanto carinho. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Conclusão do salmista. A partir daquilo que Deus havia feito no homem e ao longo de toda a sua caminhada de vida, ao analisar a história da salvação, se conclui isso. E realmente o homem, pouco abaixo de Deus foi feito. Por quê? A sua imagem e semelhança. E
E como era a imagem e semelhança de Deus, nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus comunidade. Ele é um Deus trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um único Deus em 3 pessoas. Um mistério que, racionalmente, por mais que nós o estudemos, nós só conseguimos descobri-lo e entendê-lo através do joelho sagrado. De outro modo, nós não conseguimos compreender mistério tão grande. E ali, Pai, Filho e Espírito Santo, existindo desde sempre, comentaram entre si, né? Nossa, como Adão anda solitário pelo mundo, e Deus tinha dado tudo a Adão. Tinha dado a dominação de tudo, dos animais da terra, das aves do céu, dos peixes do mar, assim como nós vemos ali. Mas ele não estava completamente feliz, porque lhe faltava algo. E Deus pensa assim, entre eles: se nós que somos o único Deus, em 3 pessoas, gostamos de ter uma companhia, de partilhar nossa vida, o homem foi feito a nossa imagem e semelhança. Então ele também gosta de ter uma companhia. Vamos dar-lhe uma companheira. Vamos dar-lhe alguém que caminhe com ele e eles possam assim fazer crescer a família humana. E a partir dali, muito intimamente ligado à sua profissão, Deus dá uma anestesia geral em Adão, né? Dá um sono profundo em Adão, e a partir daquele sono profundo, uma imagem bem médica, né? Nossa, você vai ver minha letra depois ali no documento, só não virei médico, mas a letra eu já tenho. Aí ele dá um sono profundo em Adão, como que uma anestesia, e ali ele opera em Adão, extraindo do seu lado, osso, carne, membranas, e a partir dali constitui a mulher. Então vejam que foi feito diferente. Ele poderia ter feito igual, do mesmo modo que ele fez Adão, ele poderia ter feito Eva. Só que Deus tem os seus caprichos. E só muito mais tarde é que nós iríamos compreender o porquê que o autor sagrado colocou o texto dessa forma, inspirado já desde sempre pelo Espírito Santo. Porque no futuro, até um tanto quanto distante, porque do momento do Gênesis até a encarnação do Verbo, muita coisa se passou dentro da história da salvação, mas lá no princípio Deus já estava pensando naquilo que Jesus iria realizar quando viesse ao mundo. Porque quando Jesus veio, o que acontece? Essa união que se dá de uma forma natural, assim como foi querido por Deus lá no princípio, agora passa a ser sagrado. Passa a ser sagrado por quê? Porque se torna um sacramento. E aí, por diversas vezes, Jesus é provocado por aquele grupo de fariseus: mestre, é permitido ao homem despedir-se ou divorciar-se de sua esposa? Moisés permitiu. E quando se apela a Moisés, ele está apelando para uma grande autoridade. Salvo as devidas proporções pelo fato de Jesus ser Deus, mas aquilo que Jesus significa para o Novo Testamento, Moisés significa para o Antigo. De tão grande que é a figura deste homem dentro da história da salvação. Então apelaram para uma grande autoridade. Moisés havia permitido que o homem despedisse a sua esposa. Mas Jesus fala: muito bem, ele permitiu. Mas ele permitiu por causa da dureza dos vossos corações. E aí então Jesus remete para esse episódio da criação. Mas não é assim que meu pai queria. Porque desde o princípio eles fez uma só carne. Homem e mulher, uma só carne. Portanto, o que meu pai, o que Deus uniu, o homem jamais deve separar. E depois então do seu lado aberto da cruz, quando brota os sacramentos para a igreja, e quando do evento de Pentecostes, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vemos tudo isso acontecer de uma forma prática. Aquilo que nós temos na narrativa mítico-teológica em Gênesis, nós passamos a ter agora, na ordem da graça, todo o entendimento daquilo que Deus havia feito e realizado. Quão grande era o que Deus tinha para o matrimônio. E aí, de fato, o homem e a mulher, com o sacramento do matrimônio, de uma forma ontológica, eles passam a ser uma só carne. Isso se dá na graça, isso se dá no Espírito.
E claro que aquilo que acontece na graça, aquilo que acontece no Espírito se manifesta também de uma forma externa em nossas vidas. Pode ver que, naturalmente falando, o homem casado, a mulher casada, eles devem manifestar a presença um do outro onde quer que estejam. Pode estar distante, pode estar no Japão, pode estar na China e a Silvia aqui no Brasil, mas onde o Henrique está, a sua presença física, embora você não esteja lá com ele, mas o modo, o jeito de agir deve manifestar que é casado. Não pelo simples fato de usar uma aliança, até porque a aliança é um elemento muito importante também, não vai perder a sua não. Você pode fazer igual aquele meme do médico quando estava naquele auge da pandemia, né? E aí foi. Vocês chegaram a ver? Foi mais engraçado. Aí tinha todo mundo com medo da Covid e tal, né? Aí o médico colocou a luva e colocou a aliança por cima da luva, né? Aí o pessoal comentava, nossa, ele tem mais medo da mulher dele que do Covid, né? Porque a aliança tem que mostrar o tempo todo, né? Mas, para dizer o seguinte, gente, que a graça, ela acontece, a graça, ela vem e ela se manifesta das nossas vidas. Deus tem um carinho muito especial para com o matrimônio. Pode observar que até mesmo o primeiro milagre que Jesus realiza, bodas de Caná, Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, foi dentro de um matrimônio, onde chegou a faltar, de uma festa de matrimônio, onde chegou a faltar vinho, e ali, pela intercessão da Virgem Maria, acontece o primeiro milagre de Jesus. E Ele sempre quer realizar um milagre nas nossas famílias. Ele sempre quer realizar uma grande bênção nos nossos lares. Mas para isso nós devemos permitir também que Ele age, que Ele venha. Sempre aquela dimensão, a graça pressupõe a nossa liberdade, já dizia Santo Agostinho. Para entendermos bem, melhor isso, é aquilo que nós dizemos na prática, né? Deus faz a parte dele, mas nós também temos que fazer a nossa, né? Veja que para que o vinho pudesse acontecer naquela festa, e um vinho muito bom, de excelente qualidade, foi necessário que os serviçais enchessem aquelas talhas. E eram talhas grandes, e eram 6 talhas, e encheram uma por uma. E a partir do momento em que elas estavam cheias, nós não escutamos nenhum sinal de que Jesus impôs as mãos, nós não vemos falar que caiu um raiozinho do céu, absolutamente nada. Depois de tudo cheio, de confiado naquilo que Jesus havia falado, enchei as talhas de água, encheram-nas até a tampa, conforme o texto, aquela água se transformou em vinho, instantaneamente, porque Deus quer contar conosco também. Então, Henrique e Silvia, para que o matrimônio vá bem, e vocês já entendem disso melhor que o padre, nós devemos fazer a nossa parte, contribuir para que a graça aconteça, para que ela venha. Você, de uma forma muito especial, pode perceber tudo isso ao longo desse período que passou, com esforço de tudo isso aí, foi necessário e importante para que a graça acontecesse, para que a graça viesse. O que nós temos para pedir a Deus é que Ele abençoe muito vocês, que vocês sejam muito felizes e muito bem-vindos à nossa comunidade. Claro que já participavam dela, nas celebrações, no envolvimento com diversos membros, com vários amigos, mas agora participando de uma forma efetiva também na nossa vida comunitária. Bendito e louvado seja Deus por tudo isso. O matrimônio de vocês não é só uma alegria para vocês dois, mas uma alegria também para a nossa paróquia. Que Deus abençoe muito e que todas as suas aspirações se realizem, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caros noivos, Henrique e Silvia, viestes a essa igreja para que na presença do sacerdote e de toda a comunidade cristã aqui reunida, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo com sinal sagrado. Por isso eu te pergunto, Henrique, eu te pergunto, Silvia,
É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio e prometer amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus ainda vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Sim. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e de sua Igreja, podem ficar de frente um ao outro. Eu, Henrique, te recebo, Silvia, como minha esposa e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossas vidas. Eu, Silvia, te recebo, Henrique, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Deus confirme este compromisso que manifestastes perante Deus e a sua Igreja. Ninguém separe o que Deus uniu. Henrique e Silvia, a partir de agora, por graça e bênção da Igreja, vocês são marido e mulher, bênção das alianças. Deus abençoe essas alianças que heides a entregar um ao outro em sinal de amor e fidelidade. Silvia, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Henrique, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apresentemos a Deus as nossas preces, os nossos pedidos, na certeza de que Ele, no seu amor, na sua misericórdia, nos atenderá. Para que Silvia e Henrique, unidos em santidade pelo matrimônio, possam alegrar-se com a salvação eterna, rezemos. Concedei, Senhor, a vossa graça. Para que vivam num perfeito e fecundo amor, gozem de paz, proteção e deem bom testemunho da vida cristã, rezemos. Concedei, Senhor, a vossa graça. Pela Clarice, fruto desse amor sublime e verdadeiro, para que cresça em graça e sabedoria diante do Senhor, servindo com alegria e amor as missões que lhe forem confiadas. Rezemos. Concedei, Senhor, a vossa graça. Pelos familiares e amigos, testemunhas desse casal e por todos aqueles que auxiliaram na caminhada da vida cristã, rezemos. Concedei, Senhor, a vossa graça. Para que a graça de Deus derramada em vossas vidas os conceda a fidelidade, perseverança e saúde para iluminar os caminhos que levam ao encontro pessoal com Deus. Rezemos. Concedei, Senhor, a vossa graça. Ó Deus, vós unis a mulher ao marido, e dais a esta união, estabelecida desde o início, a única bênção que não foi abolida, nem pelo castigo do pecado original, nem pela condenação do dilúvio. Volvei o vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos, que, unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Silvia,
e ela busque o exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras. Nela confia seu marido Henrique, e saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo-a companheira e co-herdeira da vida divina, e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua igreja. Nós pedimos ao Pai que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé e amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo. Sejam eles fecundos em filhos, pais de comprovar a virtude e possam ver os filhos de seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcancem o reino dos céus e o convívio dos santos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Henrique e Silvia, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas usei a sua palavra de salvação. Tendo participado da vossa mesa, nós pedimos a Deus que Henrique e Silvia, unidos em matrimônio, sempre vos sigam e anunciem a todos o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Henrique e Silvia, mais uma vez, os nossos parabéns. Deus abençoe muito vocês pelo matrimônio, pela família linda que vocês constituíram e que daqui a algum tempo teremos mais membros com a graça de Deus. Bendito e louvado seja Deus por tudo isso, tá? E que o Espírito Santo seja sempre o condutor da vida de vocês. Cultivem sempre o amor, cultivem sempre essa amizade que deve existir entre o homem e a mulher e sejam para todos nós verdadeiro testemunho deste amor que brota no coração do homem, mas que tem a bênção do amor do alto, tá bom? O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Santo Antônio, nosso padroeiro, desça sobre todos vós aqui reunidos, mas de uma forma muito especial sobre Henrique e Silvia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom fim de tarde, sejam muito felizes, idem em paz e que o Senhor vos acompanhe. Pode beijar sua esposa agora. Nunca estuve tão seguro de amar assim com Es lo que amor se precede.